Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até lá. Aleluia. Andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, porém quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato é o Senhor, Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessam o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram os doentes a ele e pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa, e todos que tocavam nela ficavam curados. Amém? Irmãos, vamos lá. Primeiro ponto. Jesus ele está ministrando de um lado do lago. E quando anoitece, quando chega a noite, ele manda e ele despede a multidão embora. Amém? E a Bíblia diz que ele ordenou, ele deu uma ordem para os discípulos, que eles pegassem o barco e fossem para o lado oeste do lago, que eles fossem para outro nível, que saísse daquele nível e que fosse para outro nível, para que eles saíssem daquele lugar e fossem para outro lugar, porque naquele outro lugar já havia outro propósito, naquele outro lugar já havia outras pessoas que precisavam de Jesus, que precisavam de respostas, que já havia um novo propósito, já havia um novo tempo, um novo nível estabelecido. Então eu quero dizer algo para você, irmãos. A tua vida não é feita de uma estação só. Amém? O inverno ou o verão, ele não dura para sempre. O deserto também não dura para sempre. A noite também não dura para sempre. Então, você não vai ficar jovem para sempre, ou criança para sempre. Existem fases, existem níveis, existem lugares, existem projetos, existem propósitos para serem cumpridos na tua vida. Como também havia um propósito deles estarem em Genezaré. Amém? Então eu quero que você trate Genezaré como projeto, como sonho, como propósito da tua vida.
o lugar aonde você tem sonhado em estar, o lugar aonde você tem trabalhado para alcançar, talvez condição financeira, talvez familiar, talvez, eu não sei, talvez o grande projeto da tua vida, talvez algo que você queira, que você tanto sonhou em ter, às vezes uma faculdade, alguma coisa que você quer, ou espiritual, ou material, ou ministerial, conjugal, ou por completo, uma vida abençoada e repleta de graça e bênção. Eu quero que você imagine que esse lugar é Genezaré. Amém? Dá um amém aí, irmão. Amém. Então, o primeiro passo é que há um destino. Amém? Então Jesus, ele ordena, ele libera uma palavra dizendo: olha, pegue o barco e vá para o nível do seu destino, vá para o lugar dos teus sonhos, vá para o lugar do seu projeto. Eu não sei se você está me entendendo. Jesus libera uma palavra para que você possa alcançar os teus sonhos. Jesus liberou uma palavra para você, você vai sair daqui e vai chegar ao teu lugar de destino. Irmãos, preste bem atenção, Jesus não pediu, a Bíblia diz que Jesus ordenou. Presta atenção que eu vou dizer para você, aquilo que Jesus ordenou ao teu respeito no céu, vai se cumprir aqui na terra. Aquilo que Jesus ordenou ao teu respeito, aquilo que Jesus já disse, a palavra liberada sobre a tua vida, irmãos, a palavra liberada sobre a minha vida, a palavra liberada sobre esse altar, a palavra liberada sobre essa igreja, a palavra liberada sobre esse ministério, a palavra liberada sobre cada um de nós, já foi liberada no céu. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer. O que eu quero dizer para você, se a palavra foi liberada, você vai chegar onde Deus mostrou que você vai chegar. Eu creio nisso, irmãos. Só que até Genezaré tem um processo. E assim eu quero chamar a atenção para esse processo. O primeiro passo é: por que eles não dormiram ali, esperaram amanhecer e navegaram durante o dia? Jesus manda eles atravessarem o lago, sair daquele nível e ir para outro nível, na madrugada, de noite, no escuro, na escuridão. Amém? E o mais importante que disso tudo que Jesus fala para eles assim: ó, vocês vão, eu ordeno que vocês vão, e eu vou orar. Jesus se afasta do barco deles. Nessa tempestade, Jesus não está dentro do barco. Não sei se você já passou algum momento na tua vida que aparenta que Jesus não está na causa, irmão. Você tenta uma porta ali, essa porta não dá certo. Você tenta outra porta ali, essa porta também não dá certo. Você tenta um negócio aqui, esse negócio não dá certo. Você tenta ali, não vai. Você faz o negócio ali, não vai. Você tenta de todos os lados. Você fala assim: não é possível, tudo que eu tento não dá certo, Senhor. Parece que o Senhor não está comigo. Eu estou andando sobre a Tua palavra, eu estou caminhando sobre a Tua promessa. E está de noite também, eu não vejo saída, irmão, estou na escuridão. Imagina você navegar, irmão, na escuridão. Você está navegando em meio à madrugada que você não consegue ver um palmo além da tua volta. O que você vê é só águas e o breu, aquela escuridão. Parece que não tem saída. Quem já viveu esse momento, ou talvez esteja vivendo esse momento? Eu não quero que você levante a mão, não, para mim te constranger. Mas quem nunca viveu esse momento, irmão? Quem nunca passou por isso? Quem talvez não esteja passando por esse momento? Parece que você está sozinho no barco. Dessa vez não tem Jesus na polpa do barco para você ir lá e acordar ele e dizer: nós vamos morrer. E ainda a questão é: Jesus não está no barco, está de noite. A Bíblia diz também que os ventos são contrário, e que as ondas vêm e batem no barco. Irmãos, olha a situação. Olha a situação.
Talvez fale assim: Senhor, eu estou andando sobre a tua palavra, eu estou andando sobre aquilo que o Senhor liberou para mim, eu estou andando sobre a sua direção, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer para a minha vida, eu estou lançando a semente, eu estou sendo instrumento, eu estou fazendo tudo que antes eu não fazia, eu estou fazendo certo, Senhor, mas eu estou navegando em meio a um breu, uma escuridão, os ventos são contrários, as ondas estão batendo no meu barco, eu não consigo te enxergar dentro do meu barco, parece que o Senhor não veio para essa viagem. Quem nunca passou por uma situação dessa, irmão? Quem talvez não esteja passando, eu vou dizer, irmão, tem muita gente passando por isso que eu estou pregando aqui. Eu não sei com quem Deus está falando, Deus me entregou essa palavra essa semana, prega isso. Tem muita gente passando por isso, dizendo assim: não tem saída, não tem saída, eu estou no meio, e a Bíblia trata de dizer que eles estavam no meio do caminho. Sabe o que é isso, Mateus? Nem para frente nem para trás, é afundar ali. Sabe, porque muita gente fala assim: pastor, eu posso voltar para trás, eu vou recuar um pouco, eu vou voltar para trás, mas o negócio está tão difícil que você não consegue nem para frente e nem para trás, você está no meio do caminho perdido. E cadê Jesus, irmão? Aonde Ele está? Aonde Ele foi? Eu estou andando sobre a Tua palavra, eu estou andando com a visão para aquilo que o Senhor revelou para mim, estou caminhando como o Senhor quer, e eu estou no barco, no meio do caminho, no meio do processo. A Bíblia diz que quando isso acontece, irmãos, imagina, eu fico pensando assim, porque uma das coisas que eu estou estudando, irmãos, eu comecei a estudar, é o tratamento da alma, das emoções. Você imagina o nível emocional, o nível de adrenalina que esses caras estavam passando nesse certo momento. Vocês estão me entendendo? Vou dar um exemplo para você. Deus disse para Abraão: Abraão, você vai pegar teu filho e vai levar no monte e vai oferecer ele em sacrifício para mim. Amém. Você vai ver no meio do caminho que Abraão vai dizer: Deus vai prover e tal. Abraão tem fé, amém? Mas no momento que Abraão levanta bem cedo, que a Bíblia diz que ele levanta bem cedo, pega o filho, irmãos, dentro da alma, dentro do consciente daquele cara, dentro do emocional dele, ele matou o filho dele. Vocês estão me entendendo, irmão? Ele está levando o filho dele para o sacrifício. Por mais que ele tenha fé, dentro do consciente dele, ele não sabia ainda o que Deus ia fazer. Mas você imagina o quanto emocionalmente aquele cara estava, o que ele estava passando com as suas emoções naquele certo momento. Eu estou estudando, irmãos, as emoções dos grandes homens de Deus. O emocional. Olha a emoção daquele, porque aquele cara era homem, irmão, ele era igual a gente. Você imagina a estrutura emocional que aquele cara estava, o que estava acontecendo dentro dele. E não tinha, irmão, remedinho para dar um pá, entendeu? Porque às vezes você fica meio nervoso, toma um remedinho e dá um pá, né? Às vezes você está meio aceso à noite, você manda uma comprimidada para o peito, você dorme com uma beleza, esse quem fez foi Deus. Não, naquele tempo não tinha. Você imagina a estrutura emocional. Eu digo para você, você imagina a estrutura emocional para negar o Deus da Babilônia até o certo ponto de ser jogado na fornalha de fogo. Olha as emoções, irmão. Porque aí eu comecei a entender e compreender que a fé, ela tem que estar acima das emoções. Quando as emoções ganham da fé, é quando você perde. Vocês estão me entendendo? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. A fé, ela tem que estar acima das tuas emoções.
Quando Jesus vem andando sobre o mar, o que eles acharam que era, irmãos? Eu vou te dar 2 motivos por que eles acharam que era fantasma, que a Bíblia relata que parecia um fantasma. Você vai entender. Primeiro ponto: no meio de um breu, no meio do nada, onde você não enxerga nada, aparece alguém andando com as vestes mais brancas do que a neve, sendo referência como luz, no meio do nada. Eles acharam que era fantasma por causa disso, porque a Bíblia diz que as vestes dele é mais branca do que a neve. Amém? Sem sujeira, irmão, sem pecado, sem mancha. Porque quando ele chega em Genezaré, as pessoas queriam tocar nas vestes? Porque as vestes é a resposta daquilo que ele era por dentro. Vocês estão me entendendo? Então presta atenção em mim aqui. Primeiro ponto para aqueles caras achar que era um fantasma: as vestes mais brancas do que a neve, no meio de uma escuridão. Eu quero dizer para você nessa noite, preste bem atenção. Irmãos, Deus disse isso ao meu coração. Senhor, em uma das minhas orações, por que tanta luta? Por que tantas portas que se fecham para a tua igreja? Por que tantas pessoas chorando? Por que tantas pessoas gritando por misericórdia? Por que tantas pessoas que decidiram andar no teu caminho, andar sobre a tua palavra, sobre a tua revelação? Aparentemente parece que eles estão no meio do escuro, no meio das trevas. O Espírito Santo diz assim: ei filho, filhão, jamais ele vai te deixar no escuro sozinho. Por alguns minutos você pode até entender que você pode estar sozinho, ou que a sua embarcação vai afundar, mas se ele mandou você ir, você pode ter certeza que a luz vai aparecer no momento que você mais precisar. Ele não te coloca no escuro sozinho, irmão. Você pode ter certeza que quando você não vê mais, ele aparece como luz para os teus olhos. Por isso que a palavra de Deus diz que ele é luz para os nossos pés. Quando você estiver no momento mais difícil da tua vida, no momento da maior escuridão da tua história, ele vai aparecer com as vestes mais brancas como a neve. Ele vai ser luz para os teus olhos. Num certo momento você vai precisar de uma resposta, ele vai ser a resposta. No certo momento você vai precisar de uma palavra, de uma revelação, de um guia, de uma direção, ele vai ser essa luz para você, irmão. Ele não te dá uma direção, ele não te libera um caminho, irmãos, aquilo que ele já ordenou sobre a tua vida, por maior que seja a tempestade, por mais escuro que esteja, por maior que seja a crise, não desista, ele não vai te deixar na escuridão sozinho. E o segundo ponto, irmãos, o segundo ponto é, por que a Bíblia diz que os discípulos acharam que era um fantasma? Fantasma existe? Não, lógico que não, isso é uma coisa que foi falada. Existe o capeta, o inferno, o diabo, isso é terrível, existe, mas o fantasma não. Existe o céu, anjos, Deus, Espírito Santo, existe Satanás, mundo das trevas, mas não existe fantasma. Sabe por que a Bíblia diz que os discípulos acharam que era um fantasma? Olha só, que quando ele aparecer como luz para você, o que Deus vai fazer na tua história, aos olhos dos seres humanos lá fora, aos olhos do homem e da mulher, aos olhos das pessoas, é de tal grandeza, é tão sensacional o que Deus vai fazer na tua vida, que as pessoas vão olhar e falar assim: o que está acontecendo com ele não existe, o que está acontecendo com ela não existe, o que está acontecendo na vida daquele cara não existe, o que está acontecendo na vida daquela mulher não existe, isso é como um fantasma, é impossível isso acontecer. O que Deus preparou para você, irmãos, não chegou nem à tua mente, nem ao teu coração ainda, é como se fosse fantasma, é tão inacreditável o que vai acontecer na tua vida, vai ser tão inacreditável, tão sensacional, vai ser o impossível acontecendo ao teu respeito,
que as pessoas vão dizer: só pode ser um fantasma. E vou dizer mais, e o que Deus vai fazer contigo, que tua história, as pessoas vão olhar para você e falar assim: esse não é mais o mesmo cara. Não é assim, não, essa não é mais a mesma mulher, essa mulher era uma prostituta, era louca, estava perdida, desviada, não é ela, é o fantasma. Não, não é ela. A luz chegou, a transformação chegou. O que Deus vai fazer com a nossa geração, o que Deus vai fazer com as nossas vidas, o que Deus vai fazer com a nossa família, irmãos, aos olhos dos outros é tão extraordinário que a pessoa vai achar que é impossível o que está acontecendo com você. Mas vai acontecer, porque uma palavra do céu foi liberada sobre a tua vida. A ordem do céu já foi liberada ao teu respeito. Ele disse: vai, irmão, então pode ir. Então, quando Jesus se aproxima, preste bem atenção. Jesus ordena aqueles discípulos sair daquele lado do lago e ir para outro lado. São níveis. Sair de um lado de um nível para outro nível. Amém? E essa palavra foi liberada para que eles pudessem chegar ao outro lado. Só que no meio do caminho Pedro disse assim, viu Jesus e disse: não, se tu és Jesus mesmo, deixa eu andar contigo sobre as águas. Olha o que Jesus me ensina, irmãos. Aí Jesus falou assim: vem. Aí há um nível. Quem quis andar sobre as águas foi quem, irmãos? Foi Pedro. A palavra estava liberada sobre ele andar sobre as águas? Não, a palavra estava liberada sobre ele chegar do outro lado, sobre ele chegar em Genezaré. Não estava liberada sobre ele andar sobre as águas. Mas ele clamou, amém? Ele fez um pedido a Deus, mas um pedido a Deus sem estrutura, sem emocional preparado, irmãos, sem condição para aquilo, faz você afundar no meio do percurso. Olha só, quando ele diz, estava Pedro no barco e mais 11 pessoas com ele, amém? Então tinha uma plateia com ele, não tinha? Tinha pessoas, tinha uma plateia de 11 pessoas, e ali estava Jesus. Então ele faz um clamor: deixa eu andar nas águas contigo. Jesus disse: vem, Pedro. Então ele desce do barco, ele olha para Jesus e começa a caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que o vento era forte, não era? E era contrário. E as ondas, o mar estava bem agitado. Pedro tira os olhos de Cristo e começa a olhar os ventos. Começa a olhar a agitação das águas. O que a palavra diz, irmãos? Que ele começa a... Eu quero dizer para você, Pedro estava preparado emocionalmente para andar sobre as águas? Ele poderia andar pela força e a presença do céu. Você pode viver o extraordinário de Deus, irmão. Mas tem gente caindo no meio do caminho, porque não se preparou emocionalmente, porque não está preparado com as suas emoções. Quando a tempestade e os ventos chegam, afundam. Olha só, irmãos, quando Jesus ele chega, que ele começa a caminhar para perto do barco, que os discípulos ficam com medo e acham que é um fantasma, Jesus libera uma palavra. Qual foi essa palavra? Está aqui, ó. Ele diz assim: primeira, coragem. Segunda, sou eu, o grande eu sou. E a terceira, não tenha medo. Certo? Olha só, entre coragem, que foi a primeira palavra, a terceira palavra que está aqui, não tenha medo, ele estava no meio dizendo assim: eu sou. Amém? Então, a tua coragem faz você desfrutar de quem Ele é. Vocês estão entendendo, irmãos, ou não entenderam? A tua coragem faz você desfrutar da grandeza de Deus na tua vida. Mas a tua falta de coragem inibe
o que Deus é ao teu respeito. Faltou coragem, o grande eu sou estava no mesmo lugar. Ainda ele continuou: não tenha medo, não se apavore. Coragem, irmãos, coragem e não tenha medo, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que está aqui essa noite. Desfrute disso, irmãos, desfrute disso. Por mais que seu barco esteja no meio de uma tempestade, aleluia, Jesus está falando conosco. Por mais que as ondas são contrárias, por mais que você está no meio da escuridão das trevas, que a tua viagem está sendo feita entre as 3 da manhã e entre as 6 do amanhecer, no maior período de escuridão das trevas, a madrugada, onde ninguém está acordado para te socorrer, onde todos estão dormindo, a sua viagem está sendo feita no pior horário da madrugada, da noite, aonde as trevas dominam. A sua viagem está sendo feita ali. Jesus está dizendo: eu sou, não tenha medo, tenha coragem. Ou ao contrário, tenha coragem e não tenha medo. Desfrute daquilo que eu sou, irmãos. Eu estou aqui, eu sou a luz para você, eu sou a resposta para você. É de mim que você precisa. Então Pedro pede para ele: deixa eu ir até você. Jesus disse: venha, Pedro. Tem muita gente pedindo muitas coisas para Deus, irmão, sem estar preparado emocionalmente para vivê-las. E uma das coisas do que eu tenho treinado na minha vida, irmãos, antes de pedir algo para Deus, porque eu sei quem Deus é, e eu sei da grandeza e da potência de Deus, é a preparação para aquilo que Deus vai me dar. Porque quanto maior é o nível que eu peço para que Deus estabeleça na minha vida, maiores são os ventos e as tempestades. E sempre entenda, irmãos, que tem uma plateia te assistindo para ver se você vai dar certo ou não. Vocês estão me entendendo? Sempre vai ter um grupo olhando para você: deixa eu ver se ele dá certo. Ninguém, às vezes, quer arriscar como você, ninguém quer fazer como você, mas sempre tem uma plateia assistindo para ver se os seus resultados vão sair, para ver se os seus projetos vão dar certo, para ver se você vai conseguir, vai ter as suas conquistas. Então Pedro começa a caminhar, ele até desfruta do Senhor, por um pequeno momento. Qual é esse momento? O momento em que ele está totalmente com a visão para o reino dos céus. Quem é o reino, irmão? É Cristo. Quando ele tira a visão do reino, a Bíblia diz que ele começa, mas a Bíblia diz que o cair é o levantar é mas imediatamente, a Bíblia diz, imediatamente, Jesus estende as mãos e resgata Pedro. Jesus não vai deixar você afundar, irmãos. Só que tem vergonhas que você não precisa passar, irmão. Porque ele liberou uma palavra para um nível, para um novo tempo. Qual que era o nível que Jesus estava levando os discípulos? Para gerar cura na outra cidade, do outro lado do lago. Quem quis um nível a mais foi Pedro. Tem gente querendo níveis com Deus que não tem estrutura para suportar. Amém? Vou dar um exemplo simples para vocês. Nós como igrejas, nós estamos entrando em umas brechas espirituais, orando por pessoas depressivas, orando por pessoas que estão passando por problemas emocionais, síndrome do pânico, traumas. Nós estamos tratando com pessoas, famílias que estão totalmente vivendo um tempo de Satanás mesmo, que a igreja precisa ser relevante. E nós estamos entrando num nível de revelação com Deus. Deus tem liberado cada palavra para nós, cada direção, cada diretiva, que as coisas começam a ficar mais difíceis, que as coisas não começam a fluir como fluíam antes. E eu fui orar a Deus a esse respeito. Sabe qual foi a resposta de Deus?
foi assim: filho, não significa que a tempestade e o vento estão contrário, que eu não sou luz na tua vida. Eu já liberei uma palavra, continuo caminhando sobre a palavra, Senhor, mas os espinhos é muito. Aí ele me levou lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo diz assim: devido à revelação que tu me deste, devido à revelação que Deus me entregou, foi colocado um espinho na minha carne. E eu orei para o Senhor por 3 vezes. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Devido ao que o espinho, irmãos? Devido à excelência da revelação, a revelação que Deus entregou para ele. Grande parte do Antigo Testamento foi escrita através da vida de Paulo. E foi colocado um espinho. E ele fala assim: e esse espinho é como se Satanás me esbofeteaste, me batesse. Eu estou sendo arrebentado. Deus tirou o espinho da carne de Paulo? Mas qual foi a palavra que Deus liberou para ele? A minha graça te basta. Amém? Se você olhar para a vida de Paulo, para que ele pudesse ser alinhado para um chamado, primeiro ele cai do cavalo e fica cego. Amém? Deus cura ele da cegueira, não cura? Então ele começa a desenvolver um ministério, não é assim? Não é assim que funciona? Mas ele começa a atingir um novo nível com Deus, que Deus permite um espinho na carne. No primeiro nível Deus cura ele da cegueira, mas no segundo nível de revelação, Deus não tira o espinho da carne. Ele diz assim: o espinho é necessário, mas a minha graça te basta. É quando você se sente fraco, que a minha força estabelece sobre a tua vida. É quando você está fraco, que eu me faço forte. É quando o teu barco parece que vai afundar, que eu estabeleço o reino na tua vida. É quando as ondas estão ao contrário, que você me vê como a luz do mundo. Aleluia, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Faz parte o espinho do processo, faz parte as ondas contrárias, faz parte a navegação na escuridão. Mas uma das coisas que Deus começa a me ensinar é me preparar emocionalmente, é estar pronto para as emoções. O quanto emocionalmente eu preciso. E eu comecei a estudar sobre as emoções. Eu falei assim: velho, esses caras eram mais fortes emocionalmente do que espiritual. Irmão, você imagina um negócio, você pegar um filho teu assim, ó, e está totalmente resolvido emocionalmente, fala assim: eu estou levando meu filho, eu vou botar ele no altar, vou descer a madeira nele e vou matar ele, porque eu sirvo a Deus. Vocês estão entendendo? Você imagina a estrutura emocional que esse cara tem que ter, irmão? Vocês estão entendendo? Você imagina todo mundo se prostrando diante do rei da Babilônia, e esses caras falando assim: não, eu adoro o Senhor dos Exércitos. Ô amigo, se você não se ajoelhar, você vai morrer. Eu estou pronto. Olha o nível emocional, irmão. Aí eu comecei a perguntar assim: Deus, por que o Senhor não livrou a fornalha? Por que o Senhor por que o Senhor judiou tanto emocionalmente de Sadraque, Mesaque e Abednego? O Senhor permitiu que os caras entrassem lá dentro. Você imagina que, irmão do céu, não ia ter psiquiatra, não ia ter remedinho, não ia ter nada que ia dar um gás para os caras descer a fornalha de fogo. Ia ter, irmão? Você imagina você descendo aquilo ali e você fala assim: irmão, é totalmente alguém, as emoções estão aqui, ó. A fé já jogou as emoções para lá, é só a fé que está pronta, irmão. Você sabe que eles estão entendendo, irmão? Sabe essa palavra que Jesus libera para os discípulos? Tenha coragem, sou eu, não tenha medo. É o que os caras estão vivendo. Coragem e sabendo que o grande eu sou está com eles. Então eles estão descendo, irmão. Só que o mais interessante é, quanto mais preparado emocionalmente você está, e quanto mais fé você tem,
mais você vai ver as coisas extraordinárias acontecer ao teu respeito. Da mesma forma que uma plateia de 11 pessoas viu alguém despreparado emocionalmente, até desfrutou da bênção de andar sobre as águas, mas no meio do caminho afundou. Uma plateia de 11 pessoas, uma plateia de uma nação chamada Babilônia, ficou sabendo que quando colocaram 3 caras dentro de uma fornalha, viram 4. Uma nação inteira. Quando você está resolvido com as suas emoções e a sua fé está estabelecida no grande eu sou, irmãos, uma nação inteira adora o Deus que você adora. A igreja foi por muito tempo desacreditada porque ela foi fraca emocionalmente, irmão. A gente precisa cuidar da fé, a gente precisa cuidar do espiritual, mas a gente precisa cuidar das nossas emoções também. Eu ministrei aqui esses dias atrás sobre Gideão. Todo mundo correu para a caverna, mas aquele cara estava decidido na sua fé, decidido emocionalmente. Ele malhou trigo no tanque de pisar uva, ele se adaptou, ele deu jeito, ele sustentou a sua casa, ele sustentou a tua família. E a coragem dele atraiu a presença de Deus. Vocês estão entendendo? Pessoas decididas emocionalmente se tornam pai da fé, pai de nações, pai de gerações. Pessoas decididas emocionalmente governam Babilônia, governam países, administram coisas. Pessoas decididas nas suas emoções não perdem casamento, não perdem família, não perdem filho para as drogas. Pessoas decididas emocionalmente sabem resolver os problemas no pior do caos, se comporta, se posiciona. Eu quero que você entenda, levante suas mãos aí em nome do Senhor Jesus. Eu vou liberar algo profético sobre a tua vida. É um novo tempo que Deus está tratando das tuas emoções. Você não se abalam com aquilo que acontece ao teu lado. Deus está tratando dentro de você. Você vai ter força para resolver os teus problemas. Você vai ter controle emocional para resolver o teu casamento. Você vai ter controle emocional para resolver a tua vida financeira, para dirigir os teus negócios, para dirigir tua casa, para dirigir tua família, para dirigir o seu ministério. Deus está tratando com as tuas emoções. Deus está levantando uma geração forte emocionalmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira não vai ser como as outras, de pânico, medo e pavor. Segunda-feira vai ser você controlando as coisas e governando, por pior que sejam os ventos, irmãos, por pior que sejam as ondas, Ele não te colocou na escuridão sozinho, Ele está com você. Eu já estou encerrando, irmãos. Então Jesus pega Pedro, e ele diz algo para Pedro assim, ó. Imediatamente Jesus estende a mão, segura Pedro e diz: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Irmãos, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Começa a fazer uma autoanálise de tantas coisas que você quis e não deu certo, porque a dúvida que foi construída no teu coração bloqueou as bênçãos de chegar até você. Por que, irmão, você duvidou que não conseguiria? Por que você duvidou que Deus não te curaria? Por que você duvidou que Deus não resolveria, que Deus não abriria a porta? Por que você duvidou de tantas coisas, cara? Por quê? Por quê? Por que tanta pouca fé? Sabe por que tanta pouca fé? Posso te responder, irmão? Sabe por que tanta dúvida? As emoções tomou controle. Quando Pedro olhou e viu as ondas, ele se abalou emocionalmente, ele teve dúvida. Ele duvidou da grandeza de Deus, ele duvidou da grandeza de Cristo, ele duvidou daquilo que Jesus estava fazendo, ele duvidou de tudo, irmão. As emoções fazem você parar no meio do caminho. As emoções atrapalham a tua fé, cara. As emoções atrapalham você desfrutar do céu. É o momento da gente tratar das emoções em nome do Senhor Jesus. Então Jesus pega Pedro e volta para o barco. Quando Jesus sobe no barco, é natural. A Bíblia diz que os ventos param e as ondas cessam. E eles chegam aonde Jesus ordenou desde o princípio. Amém? Você vai chegar no teu destino. Você vai chegar aonde Deus disse que você iria chegar.
Você vai alcançar as tuas promessas. Você vai sair de um nível, do lado do rio, e vai chegar no outro lado. O resultado que você deu aqui, os propósitos que você fez aqui, aquilo que você fez nesse tempo, foi alcançado. Agora é um novo tempo, um novo propósito. Agora é o tempo de Genezaré. E quando eles chegam, olha só, aquelas mesmas vestes, tão branca, mais branca do que a neve, que aparentava que Jesus era um fantasma. Quando eles chegam em Genezaré, que eles atracam um barco, começam a avisar todos os doentes e enfermos de toda a região. E a Bíblia diz que eles faziam uma coisa. O que eles faziam, irmãos? Eles tocavam aonde? Nas vestes. Nas vestes. E aqueles que estavam enfermos e doentes ficavam curados. Você sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero encerrar dizendo para você, irmãos. Deus, Ele vai levar você para o seu destino. Deus, Ele vai dar o carro que você sonha. Ele pode dar a casa que você tem pedido a Ele. Ele pode te dar a estrutura financeira que você tem pedido a Ele. Ele pode te dar o casamento dos sonhos. Só que o carro que Deus te der tem que servir como instrumento de cura para pessoas. O dinheiro que Deus te der tem que servir como instrumento de alimento para os outros. O ministério que Deus te dar tem que servir como alimento para os outros. Tudo aquilo que Deus te entregar, que for promessa de Deus ao teu respeito, aonde você chegar, você tem que gerar cura. Tudo aquilo que Deus entregar nas tuas mãos, é só um propósito do céu, para que vidas que cheguem até você, sejam curadas e transformadas, porque você é Cristo na terra. Eu aprendi algo muito interessante, irmãos. Você já ouviu alguém morrer e dizer assim: essa pessoa morreu de câncer no coração? Câncer no coração. Quem já viu câncer no coração? É impossível, irmão. Você sabe por quê, irmão? Olha só que lindo isso. Por isso que eu digo para você que tudo que Deus te der, irmão, que tudo que Deus te levar até Genezaré, a casa que Deus te der, o dinheiro que Deus te der, a família que Deus te der, o ministério que Deus te der, tudo que Ele te entregar, a empresa, tudo, tem que servir como alimento para os outros. Sabe por quê, irmãos? Preste bem atenção. Você sabe por que não há câncer no coração? Porque o coração é o único órgão do corpo que ele bombeia e manda sangue para todos os órgãos do corpo. Se ele parar, o que acontece? Para. Você sabe qual que é a função do coração no corpo, irmão? É servir. Entenderam, irmão? Se você aprender a servir na terra, aleluia, se você aprender a servir com a tua vida, com o teu dinheiro, com a tua casa, com tudo que é teu, nada vai parar em você, nada vai parar. Vocês estão entendendo, irmãos? Se você aprender a servir, irmãos, todos os membros, todos os órgãos do corpo, dizer assim: eu estou bombeando, eu estou mandando células vivas, sangue para os outros órgãos, eu estou bombeando, irmãos. Você sabe o que acontece? Você nunca vai parar. Agora, quando você se perde com as sujeiras do mundo, com as gorduras do mundo, com os pecados do mundo, as veias que foram feitas de canal para servir os outros órgãos, ela começa a entupir. Não é assim? Naturalmente. Por que o infarto acontece, irmão? Porque as veias estão entupidas e o coração perdeu, ele não consegue cumprir com um propósito que foi criado, que é servir um
aos outros. Então, se ele rompeu com um propósito, como é que ele rompeu com o propósito de servir? Se perdendo com as gorduras do mundo. Então ele para. E quando ele para, todo o restante do corpo para. Está entendendo? Então Jesus está pegando você, com todos os teus sonhos e projetos de vida, falando assim: eu vou realizar, filho. Você quer, eu vou te dar. Você está preparado emocionalmente, eu vou te dar. Você tem estrutura para isso, eu vou te dar. Só que quando ele te der, preste atenção que em tudo aquilo que Deus te entrega, você tem que servir ao próximo. Servir com o teu dinheiro, com a tua casa, com a tua família, com o teu carro. Olha só, vou dar um exemplo, irmão. Nós recebemos a mãe e a filha no domingo passado, não foi? Aqui, que deu testemunho aqui na igreja, não foi? Vocês viram? Nós batizamos aquelas duas vidas, a Rafa discipulou, eles cuidaram deles, eles vieram resolver alguns negócios deles, elas vieram resolver alguns negócios delas, certo? Eu ia viajar e eu tinha uns compromissos em Santa Catarina, eu tinha uma reunião na quarta-feira e outra na sexta, e devido a essas reuniões eu levei minha família. Alguém da minha família, no meio da viagem, eu comentei que a gente emprestou o carro para que ela pudesse, nós entregamos a chave do carro, falou assim: filha, use o nosso carro, faça o que você precisar, a hora que você terminar, sexta-feira você vai embora, você entregue ele lá de volta. Ela: não, pastor, filha, use. Fomos para a viagem. Uma pessoa da minha família falou: você é louco, meu rapaz, como é que você pode emprestar o carro? Você está maluco, você não pode, você nem conhece muito, só porque é da igreja você emprestou, tal. Eu falei: não, esquenta a cabeça com isso não. Aí eu cheguei lá em Santa Catarina, tive a reunião, uns diretores da Trade, que presta serviço para mim, falou assim: meu amigo, reservei a minha lancha de 42 pés para você, com o meu marinheiro, você vai passar o dia navegando, conhecendo as praias do litoral. Aí a pessoa que falou a mesma coisa, sentou no mesmo lugar que eu, falei assim: você está vendo como que é servir a Deus, irmão? Deus não deve nada para ninguém, deve, irmão? Você está entendendo? Deus usa o ímpio para te abençoar, irmão. Você está entendendo? Falou: usa, passeia com a minha, hora que você... Aí eu cheguei na lancha, tudo pobretão, né? Falou assim: vamos comprar uns negócios, vamos levar lá na lancha do cara. Chegamos lá na lancha, o cara comprou tudo, cara. Dava para fazer churrasco na lancha, comida, bebida, tudo no negócio do cara. Eu sentei assim, né? Olhei para aquele mar, falei assim: Senhor, tudo é seu, Pai. E ainda disse para a pessoa, falei assim: ó, tudo que tem do lado de fora não tira o que está do lado de dentro. Deus continua sendo o Deus da minha vida, e o mais importante é eu entender, quem faz e quem proporciona é Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Se você entender que você é esse coração hoje, servindo o corpo inteiro, nada vai parar na tua vida, em nome de Jesus. Você vai chegar no teu destino e vai cumprir com o teu propósito. Aplauda o Senhor Jesus, amém?